Olá, meu nome é André, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia. E durante toda essa semana, como eu tenho falado desde segunda-feira, eu estou fazendo aqui uma série de vídeos, até sábado, dia 23, sobre preparando-se para o dia 23 de setembro, dia em que o Romilson, que é um seguidor do nome sagrado de Yahushua, e outros acreditam que irá acontecer do 23 ao dia 24 o arrebatamento da igreja. Um esclarecimento aqui, que eu li um comentário em um dos vídeos de um inscrito, uma postagem, não sei nem se é inscrito ou não no canal, de uma postagem, é de uma pessoa que disse o seguinte: que absurdo, tem nada a ver dia 23 com terça-feira. Em vez de eu botar vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, vídeo 6, eu estou colocando o nome dos dias. Então vai ficar preparando-se para o dia 23 de setembro, segunda, preparando-se para o dia 23, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. É por isso que eu estou colocando. Mas sabe o que é isso? As pessoas não veem o vídeo, só vê um pedaço, nem quer saber, olha o texto, vê alguma coisa, quer logo, só se apressa em postar, a dar like e dislike. Infelizmente é assim mesmo. Depois até eu tenho que fazer um vídeo, aproveitando que estou sempre compartilhando meus conhecimentos aqui com vocês, como eu estou fazendo essa montagem aqui. Depois eu vou falar isso para um outro vídeo, que eu quero fazer um apanhado. Estou esperando chegar uma mercadoria que já era para ter chegado, simples, mas eu estava assim, doido para comprar uma e tirar a dúvida, que eu quero tirar essas dúvidas. Que o bacana, por exemplo, agora uma das falhas rapidamente que eu estou cometendo, que é o sério problema, que se comete no uso de chroma key, é a iluminação. Mas vou falar isso depois. Vamos lá. Então nós vimos aí segunda-feira a história, o início de tudo, o Romilson, que tem um vídeo que está falando muito sobre essa questão, vários inscritos no canal falaram sobre ele, e mais uma vez eu repito que a minha intenção com esses vídeos não é de forma alguma ridicularizar, debochar ou rir dessas pessoas que acreditam piamente, que estão interpretando corretamente as escrituras, ok? Eu já disse que eu não acredito que o arrebatamento acontecerá nem 23 nem 24, porque está escrito pelo apóstolo Paulo: primeiro é necessário que venha a apostasia e depois seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo, que muitos estão dizendo que já se revelou na pessoa aí do presidente da França, se não me engano, não sei o que, Macri, Bom, o homem pode ser esquisito, pode ter os problemas dele, mas o fato dele, se fosse ele, dele ser o presidente, dele ser realmente o anticristo, só porque ele já surgiu agora, não, já se manifestou, não é dessa maneira não. Mas vamos lá. Então, eu mostrei para vocês aí também o Edmilson, uma pessoa muito bacana, eu gosto dele, que já marcou várias vezes data, umas 5 vezes já marcou a data já do fim de tudo já. Umas 5 vezes, sempre ele fala a irrevogável palavra de Deus, e não adiantou nada, a palavra de Deus é irrevogável mesmo, mas a dele tá uma furada nesse sentido. E eu anotei aqui no papel, hoje, aqui, muitos aspectos, muitas pessoas que surgiram do ano 2000 até 2017 anunciando uma data para a volta de Cristo. E uma delas foi Haroldo Camping, um evangélico dos Estados Unidos, da família Rádio, e nesse dia foi muito especial para mim, mesmo eu sendo pós-tribulacionista, porque eu não fecho questão. Neste dia, realmente eu posso dizer, o interessante é que os pré-tribulacionistas são mais incrédulos, achei impressionante isso, do que os próprios pós-tribulacionistas. Apesar de que muitos pós-tribulacionistas, são igualmente radicais ao ponto de fechar questão. Eu não fecho questão. As escrituras não me dão apoio para um arrebatamento pré-tribulacionista. Porém, eu não fecho questão. Eu só fecho questão de salvação só no meu Senhor Jesus Cristo, que está aqui na Bíblia. Se querem chamar de Yahushua ou qualquer outro nome, isso é problema dele. É o Senhor Deus, é o Filho do Senhor Deus de Israel? Então tá bom, é esse aí mesmo, beleza para mim. Que a Bíblia é a palavra de Deus, isso eu fecho questão. Então, e o que eu devo meditar? Nas Escrituras. Meditar com o quê? Com o cérebro que Deus me deu. Não vai cair o conhecimento do céu, não. Apesar de que há pontos difíceis nas Escrituras, como diz o próprio apóstolo Pedro sobre os escritos de Paulo, há pontos difíceis, não somente sobre o apóstolo Paulo, que realmente temos que pedir a Deus que Ele ilumine o quê? A nossa mente. Ele não dá coisa mastigada, não. Pode até dar. Não, Deus também não vamos fechar, vamos limitar a ação de Deus. Porém, Ele nos ilumina a mente. Então, Haroldo Camping havia dito que em 21 de maio de 2011,
iria acontecer o arrebatamento da igreja. Ele acreditava tanto nisso que a Família Rádio fez outdoor e botou no mundo inteiro. Eu vi aqui no Brasil, vocês vão ver aí fotos, conforme eu for achando e colocando para que vocês vejam isso. Foi impressionante, né? E foi um dia mágico para mim, eu achei muito bacana. Só teve um irmão, mesmo sendo pós-tribulacionista como eu, que participou disso, que foi o irmão Ney Tomás, né? E também telefonei para ele, eu falei, poxa, por que não? Vamos orar, e se acontecer vai ser maravilhoso. Foi um dia lindo, assim, um sol lindo, eu ainda me recordo disso. Bom, nada aconteceu e no outro dia estava lá o Haroldo Camping, que todo mundo zombando dele. Eu me recordo que ele estava assim, você ainda acha esse vídeo, essa foto, ele parado, olhando assim para a Bíblia, sem entender o que aconteceu. Eram duas datas, um o arrebatamento da igreja, 21 de maio, e outra que seria o início, né, da tribulação, né, no final do ano. Nada, nenhuma das duas datas aconteceram. Haroldo Camping, que eu me recordo, ele faleceu no final de 2012, que eu me lembro. Mas ele não foi o único que eu acompanhei, né? Porque eu tinha um site, como já falei, de 28 de novembro de 2002 até meados, né, de 2016, tinha um site Breve Jesus Cristo Voltará, e ali eu sempre fiz um apanhado, ainda eu tenho muito conteúdo dele guardado, né, no meu computador ainda, que eu vou liberando de acordo com a necessidade para vocês. Eu creio que isso tudo é um propósito. Teve um irmão pelo WhatsApp que me perguntou, André, por que Deus permitiu que nós nos enganássemos dessa maneira? Tudo é um propósito. A Bíblia nos diz que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Eu ainda creio que tudo isso que está acontecendo é um momento da igreja refletir e ela se renovar. Há necessidade da igreja renovar, né? Tem uma frase muito usada pelos que estão, infelizmente, que estão aí pregando contra os templos. A ideia não deveria ser essa, mas que Jesus não enviou os discípulos a construir templo. É verdade que não. O templo é uma consequência de um crescimento numérico. Porém, realmente houve assim uma extrapolação da questão do templo. E acaba que confundiu-se até o templo com a igreja, né? Você é membro desta igreja? Isso aqui, cadê a igreja? Isso é um templo. A igreja somos nós. Então houve uma grande confusão nesse sentido. Então me recordo que 2013 foi um ano bem agitado também. Tá? 2011, mas 2013 foi um ano bem agitado. Havia o tal do José de Luiz Miranda, você lembra disso? O homem 666. Ele dizia que no entre final de junho para julho, ele teria o seu corpo transformado. Aquele homem tem milhões de seguidores. O Cabrini, um repórter, né, fez uma matéria sobre ele, muito interessante, e vários outros. Ele tinha uma legião de seguidores mesmo, né? E até hoje ainda ficou lá os seus sucessores, mas obviamente cada vez mais fraco. O próprio movimento em si deve estar desaparecendo, né? Cumprindo-se até de uma certa forma aquilo que falou Gamaliel, né? Quando queriam perseguir, né, os apóstolos, né? Gamaliel disse, olha, veio Teudas, veio fulano, veio Beltrano, morreu e tudo os que o seguiam se desfizeram, dispersaram. Ó, vamos tomar cuidado, deixai-o. Se essa obra de Deus vai permanecer, se é dos homens, ela vai acabar. Então, deixai-os. Então o tempo vai revelar todas essas coisas. O tempo há de revelar todas essas coisas. Nós tivemos também, né, em 2012, a famosa profecia maia. Nossa, eu me recordo muito bem quando essas chamadas do filme, né? Eram umas chamadas assim que tu parava. Teve a questão também no final desse ano, em 2012, os bunker, né? Bunker, acho que é isso. Que buracos o pessoal cava, faz a estrutura de casa. Quantos foram encomendados? Eu acompanhei as matérias naquela época. Foram muitos bunkers que foram encomendados por pessoas que têm dinheiro, porque acreditava-se piamente que algo iria acontecer. E não aconteceu. Aquela data do 20, era 21 também, não era? Acho que era 21 de dezembro de 2012. Depois nós tivemos também... eu acompanhei pessoalmente e comentei sobre isso. Infelizmente eu não tenho mais um material sobre isso, né? Havia acho que ele era brasileiro. Ele morava... no Brasil não. Morava aí, lá fora na Europa, e tinha escrito um livro, né? E ele estava lá dizendo que o arrebatamento da igreja iria acontecer em meados... Agora, esse aí eu já não consigo me lembrar se foi 2013 também, ou foi 2000... não, esse foi 2011, o Haroldo Camping. Foi no início do ano,
a 21, aí chegou, acho que foi julho, dizia que ia acontecer o arrebatamento da igreja, eu entrei em contato com ele, tentei, mas ele não me respondia, estava preparando a família toda, nada aconteceu. Depois nós tivemos até mesmo um site católico, exatamente um site católico, que afirmou que tudo ia acontecer, que os crentes já tinham uma filmagem agressiva, mostravam um cara com a metralhadora assim, como se fosse matando todos os crentes ainda, que o arrebatamento iria acontecer, se não me engano era em maio, justamente mês de Maria, mês das mães, né? Em maio de 2013, se eu não me engano. Havia também o site Aprisco Cristão. Esse eu respondi, falei com ele sobre Haroldo Camping, e ele falou que ele bebeu da fonte de Haroldo Camping, Haroldo Camping havia errado, e marcou uma data. Hoje você entra lá, o site Aprisco Cristão, se você botar, parece-me que ainda existe. Agora está falando de frutas, de verdura, está falando da boa alimentação. Passou, ninguém aparece para dizer, ó, eu estava errado. As pessoas não aparecem para dizer, eu estava errado, me desculpem. Né? Também, só o fato dele marcar uma data, já declararam ser errado. Né? Nós tivemos aí também o Ralph Castelo, Castelo, né? A profecia dos 800 dias. Você lembra dessa profecia dos 800 dias, né? Eu estou falando e vou mostrando para vocês aí, conforme eu vou colocando ali, apresentando para vocês. Ele tinha certeza de que o fim iria chegar, se eu não me engano, era 2013 também. Ou é 2012 ou 2013. Acho que era 2013. E ia chegar, e ele, inclusive, ele disse que se aquilo não acontecesse, ele seria um falso profeta. Aí, não aconteceu. Também um seguidor de Yahushua. É muito interessante essa questão. Olha, gente, eu acompanhei muitas situações. Deixa eu ver aqui se faltou uma coisa aqui. Eu acompanhei o senhor Rubens Sodré. Quem não conhece a Verdade Oculta, né, quando surgiu em meados de 2009, foi quando eu também tive acesso à internet banda larga. Pelo visto, ele também foi quando chegou banda larga no Brasil. Então, eu divulguei os vídeos do Sr. Rubens Sodré, vi quando o Sr. Rubens Sodré conveio, ele é o nosso teólogo, teólogo, né, da conspiração no Brasil, né, imitando aqueles americanos. Depois, com o tempo, coincidentemente, fitas que eu consertava videocassete, chegaram às minhas mãos, fitas estrangeiras, que eu falava, é daqui que ele tirou o material, provavelmente ele já tinha TV a cabo, coisa que era difícil para os brasileiros ter. E conclusão da história, o DVD dele, prepare-se, se espalhou por tudo quando foi pelo Brasil, e foi para você que não sabe disso, foi para até em Israel. Atravessou o oceano e foi para Israel. Depois, no finalzinho, ele botou as garras de fora, começou a falar sobre Yahushua e começou a atacar as igrejas. Aí se destrambelhou, tá aí ele, um inimigo feroz da igreja. Depois surgiu aí o senhor Rivanildo Menezes, esse é que eu tenho mais pena, né? Que apesar de ter o meu sobrenome Menezes, meu nome é André Menezes dos Santos, ele é Rivanildo Menezes. Se tem mais alguma coisa, eu não sei. Conversei com ele por telefone, tinha o telefone dele, o evangelista Francisco, né, que foi o evangelista Francisco que apresentou o senhor Rubens Sodré ao Dr. Renato Pedrosa, Dr. Renato Pedrosa, que eu conheci pessoalmente, fui gravar uma palestra dele sobre a maçonaria. Olha, tem muita coisa por aí que eu não posso dizer para não arrumar confusão, gente. Não posso dizer, mas eu posso dizer uma coisa, olha, afaste-se das teorias da conspiração. A teoria da conspiração vem pela direita, você sai pela esquerda. Nenhum dos líderes da conspiração vai subir ao poder, porque Satanás é moedor de cana. Ele usa as pessoas, né? Veja bem, quando eu estou falando que ele usa as pessoas, eu estou falando dos inimigos do evangelho. Não desse, não do Romilson, do Edmilson, não do Ralph Castelo, não. Essas pessoas são evangélicas, mas tem essa tendência de seguidores do nome sagrado. Não é esse. Eu estou falando dos outros mesmo por aí. Como acabou se tornando aí o mais triste para mim, como eu já falei, foi o senhor Rivanildo Menezes, que quando o Rubens saiu do evangelho, né, começou a atacar a igreja no finalzinho de 2009, aí em 2010, janeiro, surgiu o senhor Rivanildo Menezes, cheiroso, limpinho, tipo, as músicas eram super agradável assistir o programa dele. Infelizmente, também ele se envolveu com essa questão do nome sagrado, se envolveu com, entre aspas, judeus messiânicos que existem aqui no Brasil, entre aspas, messiânicos, né? Que estão por aí, estão fazendo uma bagunça no nosso país aí. Por isso que eu não paro, respeito e oro pelos judeus, né? Mas é eles lá e eu cá. Infelizmente, eles lá e eu cá.
Toda vez que um judeu normalmente entra no meu canal e faz algum tipo de postagem, nunca é para somar, quase sempre não é para somar, sempre é para arrumar algum problema. Então até eu não respondo, deixo para lá, não perco mais meu tempo. Tá? Mas essas pessoas, Ivanildo Menezes, o Rubens Sodré e tantos outros se envolveram. Tinha um rapaz que eu esqueci o nome, um escurinho ele, esqueci o nome dele também. Aí começou a dizer que os judeus não são o povo escolhido. E aí vem, gente, eu passei por isso tudo. Eu ouvi muitas profecias. Inclusive, como eu já disse, eu tenho ainda registrado aqui no meu site o meu sonho sobre o tsunami. Eu fui um dos últimos, eu divulguei muitos sonhos, eu tenho vários sonhos gravados no meu site ainda, né? Guardados aqui. Com o tempo eu vou mostrando isso para vocês. Sonhos e visões sobre tsunami. Se você achar, você vai encontrar muitos. Eu fui um dos últimos a ter sonhos e visões com tsunami. E eu registrei isso. Você encontra aqui no canal Meio Retrô. Se eu botar aí DVD Tsunami no Brasil, acho que é assim que eu botei, você vai achar o testemunho que eu fui. Dessa vez eu fui com a minha EC, gravei o local, contei tintim por tintim. Se isso vai se cumprir um dia, eu não sei. Não há data, não há nada. Entende? Então havia... inclusive, hoje parece que não aconteceu nada, né? Da parte de manhã até agora, todos os dias que eu estou gravando, acontece um terremoto, alguma coisa. A única coisa que está vindo aí é que é esse furacão Maria, né? Que está atingindo lá o Caribe e outros locais lá. Muito bem, que ainda aumentando de força dele. E havia aí, eu esqueci o nome dele agora, é de Porto Rico, né? Um pastor que havia dito... E foi forçado, porque ele nunca tinha dado data. Muita pessoa está falando, poxa, ele é um falso profeta, ele falou que ia acontecer o grande terremoto em 2014 e não aconteceu. Não. Ele foi forçado numa conversa, o pessoal ficava em cima. Como fica? Fala a data, fala, porque o pessoal, infelizmente, é assim. Quer ver a pessoa se estrepar, pior que é evangélico. Isso é que é triste. Por isso que eu estou para fazer um vídeo, já falei várias vezes, sobre a arrogância e a presunção dos evangélicos. Não são todos, mas infelizmente a grande maioria. São arrogantes e presunçosos. Eu sou evangélico, mas sei como é que é isso. Infelizmente. Tá? Então, tinha aí, esqueci o nome dele agora, ele acreditava tanto que o terremoto iria acontecer em breve, né? Que ele tinha uma equipe de pessoas que estava traduzindo a mensagem dele para tudo quanto era idioma. Era impressionante isso. Também nada aconteceu. É um pastor, é um servo de Deus. Aí recentemente nós tivemos aí um vídeo que eu ainda não comentei ainda, né? Sobre o Dr. David Ur. Né? Ainda vou comentar sobre isso ainda. Né? Que o que me chama a atenção na questão do Dr. David Ur é que quem está revelando as questões que envolvem o Dr. David Ur é justamente o site que era o braço direito, que é o Arrepende-te Brasil, aqui do Brasil, que expôs de maneira clara, não humilhando de forma alguma, 3 horas de vídeo, tá lá os textos, ele pôs no preto e no branco, né? Que tem muitas coisas erradas ali no que envolve o Dr. David Ur. Tá? Eu já disse que quando ele veio aqui e disse que o Brasil era o país mais pecador que existe, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Mas também não fiz igual um certo pastor, que eu não vou dizer o nome, né? Que, caramba, pastor humilhando pastor, é uma coisa incrível, né? Humilhando o pastor, digo, caramba, gente, não é isso não. Então a coisa está muito esquisita, realmente, eu tenho que admitir, no meio evangélico. Espero eu, tá? Espero eu que esse assunto cesse, venha a cessar a partir de 2019, se chegarmos lá. Nada acontecendo, vamos ter que passar pelo ano das profecias, que será 2018, eu já falei isso. Se conseguirmos passar por ele, 1º de janeiro de 2019, é o dia da pá de cal. Então, gente, eu passei por todo esse processo. Não é porque eu também passei por tudo isso que as minhas palavras aqui serão as últimas palavras, o último biscoito do pacote, não, a última bolacha. Não, de forma alguma. Então, eu passei por várias pessoas, vários evangélicos que apontaram datas para o arrebatamento da igreja ou para algum grande acontecimento que não aconteceu. Eu termino aqui, esse dia de hoje, né, nesta quarta-feira, lendo mais uma vez 2 passagens bíblicas. Primeira de Apocalipse, que é muito importante para mim. Apocalipse, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos... Você é servo de Deus? Eu creio que eu sou. Eu creio que você também crê que é. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bom, brevemente
tem que se entender, o tempo de Deus realmente não é o nosso. E cadê? Acontecer. Ele as enviou, Jesus as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual, João, testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado, aí diz aqui João, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, que desta profecia do Apocalipse. E finalmente Apocalipse capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, 22, 16. Para que entendamos que o Apocalipse, gente, estou sempre repetindo aqui, porque tem gente nova que está chegando aí e não está prestando atenção, não sabe o que está acontecendo. 22, 16, Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo, confirmando o que ele foi dito lá no início, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. As igrejas. O Apocalipse é para as igrejas. O Apocalipse, vai fazer muito mais sentido para a igreja que estiver viva na ocasião. Se seremos nós, eu não sei mais. Eu não sei mais. Eu estou começando a crer que tudo o que está acontecendo é um processo que, com certeza, irá melhorar as nossas vidas para os que estiverem atentos. Tá? Já está melhorando a minha visão do que é a igreja. Certamente que a igreja não é o templo de 4 paredes, mas não é mesmo. Porém, há necessário uma estrutura quando há um número muito grande de pessoas. Porém, tem se saído, uma linha muito tênue, tem se saído de um extremo ao outro. Não tem se buscado o equilíbrio. Gente, vamos investir no templo, sim, mas só o necessário. Só o necessário. Tem vários pastores aí na televisão, não mencionarei nomes, vocês já os conhecem, que montaram estruturas abençoadoras, porém eles agora dependem dessa estrutura e dependem de dinheiro para manterem essa estrutura. Então não lhes resta a estes pastores a não ser fazer mensagens e pregações que enfatize em demasia, porque é necessário sim a prosperidade. Eu estou procurando a prosperidade, você não está não? Você quando bota o seu filho para estudar, para ter um bom emprego, não é para ele ter uma vida próspera? Você mesmo que está estudando, que está buscando uma alternativa, ainda mais nesse momento de crise, não é para você ter uma vida próspera, abençoada, uma vida tranquila? Alguns estão exagerando, problema dos que estão exagerando. Não é verdade? Então nós vemos que tudo o que está faltando na humanidade é uma vida equilibrada. Equilibrada, Saiu há pouco tempo, vou fazer um vídeo separado sobre isso, saiu ontem, uma questão envolvendo aí os homossexuais, que eles estão tiririca da vida com o que aconteceu, estão dizendo que agora, a homossexualidade virou doença, e não é nada disso que foi dito, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, que não acaba misturando as coisas. Então eu agradeço e eu estou querendo registrar aqui, que eu passei por toda essa situação e até agora nada aconteceu. André, isso significa que não vai acontecer nada no sábado? Não, pode acontecer. Inclusive lá diz o quê? Viu-se um grande sinal no céu. Aí, inclusive eu estava vendo aí recentemente, eu vi só de passagem, como eu já disse, eu evito ver filme de... Botaram um link de judeu, se eu ver, eu removo. De palestras judaicas. Eu removo, porque infelizmente, como eu já disse, os judeus são muito orgulhosos. Então tem até motivo para ter um pouquinho de orgulho, O povo escolhido, tem um motivo sim. Mas acho que há um limite para o orgulho, se é que posso dizer isso, o orgulho saudável. Eles ultrapassam aquele, olha... Os evangélicos assim, vocês têm que comer na nossa mão, infelizmente, tá? Bom, paro por aqui, já falei muito, tá? Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã, na quinta-feira, tá? Eu trago mais alguns materiais que eu estou separando para que vocês vejam. E mais uma vez eu digo para você que acredita que pode realmente acontecer o arrebatamento da igreja, sábado agora, ou domingo. Tem dúvidas contra isso? Não, André... com você eu também não fecho questão não, e eu estou preocupado. Preocupado com o quê? Não fico preocupado. Agora, a menos que você tenha motivos espirituais para ficar preocupado, a sua vida.
Confie em Deus. Se apresente-se a Deus diante de Deus por meio das orações. Esclareça a Ele. Fala, Senhor, estou assim, estou assado. É bom que essas coisas aconteçam para nos levar a uma reflexão. Não para nos levarmos a uma posição de escárnio, a uma posição de zombaria daquele que falou isso ou aquilo outro. Não, negativo. Mas de meditação e de reflexão. Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com a sua família. Nos vemos amanhã, se Deus permitir. Amém? Tchau, tchau.